Controla a sua agitação, senão seu time não vai te entender, cara. Não vai te entender. Você já conviveu com pessoas que são extremamente agitadas? Ô, 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 vamos fazer, vamos. Ô, ô, ô. Cara, lidar com pessoas é uma pegada completamente diferente. Por quê? Imagina que você tem toda essa agitação e que não é ruim. Você sabe que essa sua agitação já te trouxe muito resultado. É legal, cara, bacana. Contudo, traz bastante resultado quando você tem a sua autoliderança individual. Autoliderança, liderança de si mesmo, ou seja, você sabe dos seus compromissos, você sabe das suas obrigações, você vai lá e faz, você executa, você tem autoliderança. Você é um líder individual, é um líder que lidera a si e faz bem aquilo que você precisa fazer. Só que quando você tem pessoas agora, agora não é mais sobre essa habilidade sua, cara. E presta atenção, nem todo mundo, olha só o que eu tô te falando, nem todo mundo terá a mesma autoliderança que você tem. Ah, Diogo, por quê? Então, a pessoa não serve pra trabalhar comigo, cuidado com o julgamento. Quando tem um dedo apontado pro outro, tem 4 virados pra você. Cuidado com o julgamento. Regra básica da liderança, não julgais para que você não seja julgado. Quando você julga, você perde a oportunidade de contribuir com a pessoa que você tá apontando o dedo e tá, pô, apontando o pior da pessoa. Psicologia negativa. Você tá fazendo a pessoa se sentir cada vez menor, reduzida, incapaz. Então, ter a consciência que você precisa dar uma olhada para essa parte já vai te colocar em uma outra prateleira de líder. Você não vai deixar o ego te dominar. Porque o grande problema que existem são líderes que sempre a culpa é do time, mas nunca é dele. E aí ele fica naquela corrida dos ratos, ou correndo atrás do rabo, como você quiser chamar. E ele não consegue ver que muitas vezes ele está causando a rotatividade do ambiente. Ele está causando o estresse do ambiente. Ele está fazendo aquele talento que poderia brilhar ir embora para o concorrente. E lá a pessoa brilha, dá um resultado legal pra caramba. Porque de repente lá vai ter um líder que vai entender um pouco mais ela, que vai ter paciência com ela. Presta atenção, aquilo que eu tava falando pra você. Num primeiro momento, você vai ter a sua autoliderança, que é você ter a capacidade de liderar a si mesmo, fazer, entregar. Mas quando você se torna líder, cara, esquece, não é mais sobre você, é sobre o outro. É sobre o quanto você tem a capacidade de unir mentes inteligentes e essas mentes inteligentes entregar o melhor delas. Só que aí você vai precisar desenvolver sua capacidade de escuta. Aí a pessoa vai conversar uma coisa com você, não, 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 isso daí eu já sei, não, não, vamos pro próximo passo, cara, não precisa fazer isso, vamos para uma outra coisa, vai, 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 vai. Você acha que as pessoas vão caminhar junto contigo com esse comportamento? Eu falo isso, cara. Às vezes você tá vendo eu aqui, calmão, agora falar e tal. Conversa com as pessoas que me conheceram há 15 anos atrás. E inúmeros já falaram: não, o Diogo é um outro ser humano, é uma outra pessoa. Eu vi que em um dado momento eu ia ter que ter paciência com as pessoas. Eu perdia muito a paciência com as pessoas que eu achava que elas iam ter a mesma velocidade que eu, ia fazer. E aí ia ficar um cara solitário, um cara solo na jornada. Ninguém ia querer trabalhar comigo do meu lado. Sempre aquela pessoa que dá patada nas pessoas, né? Então, eu te entendo, porque quem é focado em resultado tem essa característica. Por isso que eu falo que tem um ponto que é legal em você, que são esses pontos. Eu sei que você é focado em resultado, eu sei que você quer ver a coisa acontecer, eu sei que você não é aquele que fica dormindo pô, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer e pronto. Eu sei exatamente qual que é seu perfil, porque eu me vejo aí. Eu me vejo aí. Só que em um dado momento, ao mergulhar em liderança, eu percebi que liderar e ter eficácia não é sobre eu entregar de forma só, porque aí eu me limito.
Se eu não tenho um time, pessoas junto comigo, eu me limito. E quando eu me limito, eu não consigo ter uma eficácia, que é a capacidade de gerar mais resultados. Ah, Diogo, de que forma capacidade de gerar mais resultados? Horas. De que forma? Sabendo lidar com pessoas. Aprendendo a ter mais paciência com as pessoas. Saindo do fluxo automático da mente de sempre estar com a cabeça no próximo passo. Cara, isso é estar dentro de uma corrida imaginária. Você sempre quer o próximo passo. A mente é assim, já percebeu? A mente, ela trabalha dessa forma. Ela sempre quer o próximo passo. Vamos pro próximo passo, vamos pro próximo passo. Não quero nem escutar isso, não quero nem... Não. E aí, às vezes, a pessoa quer ser escutada e você não tá escutando. Deixa as pessoas concluir. Mesmo que você já saiba, mesmo que você já percebeu, cara, isso eu já sei. Ai, cara, não fica me enrolando. Se você não tiver paciência, presta atenção nessa palavra. Paciência. Você vai quebrar muitas relações, cara. Percebeu? Talvez você foi moldado em um ambiente onde era porrada para todo lado. Talvez você se acostumou a ser moldado nesse cenário, nesse clima. Contudo, eu afirmo para você, se você quer construir grandes times, aí existem duas formas, né? Ou você paga gente cara, que aí você vai ter que contratar um profissional expert, que ele já está acostumado a tomar porrada, ele já está acostumado a ter uma inteligência emocional acima da curva, fora da curva, ele vai aceitar você gritar com ele, pedir papo reto, bem frio mesmo, gelado, ó, é isso aqui que eu quero e ponto. Ele já tem essa consciência de que ele vai receber esse tipo de pressão. Existe esse cenário. Mas se você é um empresário de pequeno ou médio porte, que está construindo sua jornada, quer construir times, ou você é um líder operacional que quer construir times, se você tratar pessoas assim, você vai ter uma rotatividade muito grande. Isso pode prejudicar completamente o seu projeto. Então, raramente, olha só o que eu tô te falando, hein? E eu tô te falando isso por quem já foi julgado dessa forma. Que nem eu te falei, você tá vendo hoje aqui um Diogão calmo, conversando com você, tranquilo. Vai conversar com as pessoas que me conhecem minha vida toda, praticamente. Fala, é um outro ser humano. É isso que eles me falam. Em um dado momento, eu aprendi que quer liderar, quer construir times, quer construir empresas sólidas, você vai ter que estudar profundamente liderança, entender o lado relacional, ter empatia de não olhar só o seu ponto de vista das coisas, mas o ponto de vista do outro, para que você consiga se relacionar de forma legal, respeitando o próximo, respeite as pessoas. Você nunca sabe quem está passando na sua frente. Hoje pode ser um estagiário, amanhã um baita CEO. E se você humilhou essa pessoa? E se você humilhou ela? Você nunca sabe quem está passando na sua frente. Cuidado. Cuidado. Respeito o ser humano acima de tudo. Tá? Então, por que eu tô tendo essa conversa com você? Porque a maior parte das conversas que eu tenho com líderes, eu converso desde empresários, CEOs de empresas que faturam muito bem, então muito bem, obrigado, até líderes operacionais que trabalham dentro de empresas, que são líderes iniciantes, que estão querendo aprender a liderar. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que liderança é relacional. Existe liderança e existe gestão. Você vai ver um monte de gente te aconselhando aí fora que você tem que dar porrada em todo mundo, que é assim que a banda toca. Você sabe que não é assim na prática. Você sabe que se você não respeitar as pessoas, primeiro o risco de processo que você tem é muito grande. As pessoas nunca processam a empresa, o CNPJ. Ela processa quem se relacionou com ela lá dentro. Presta atenção nisso. As pessoas raramente processam o CNPJ. Elas processam quem se relacionou com elas lá dentro. Então, quando você trata mal as pessoas dentro do seu negócio, dentro da sua operação,
A pessoa, ela sai ressentida, ela sai chateada, ela fala, eu vou processar. É quase uma vingança, né? O processo se torna uma vingança. É isso que você quer? Acho que não. Acho que não. Então, às vezes você vê aí até, né, grandes empresários falando, tem que dar porrada mesmo. Pô, não compare o jogo que esses caras estão jogando, onde eles podem pagar caro por profissionais caros, com a gente que tá construindo nossos negócios aí, cara, que tá na labuta, tá na batalha. É outro cenário. Aí você pega lá o palco do cara, quer trazer para os seus bastidores. Alta rotatividade, burnout enorme, processos, tudo isso porque você não teve paciência de lidar com pessoas. É o que vai exigir de você na jornada. Você vai ter que gerenciar conflitos. Você vai ter que mapear se você está com as pessoas certas no lugar certo realmente ou não. Então, se for nessa de pressão a todo custo, na frieza, as pessoas não param no seu ambiente. Grandes profissionais passam, eles ficam ali 6 meses, 7 meses, falam, não é bem isso que eu esperava, talvez até menos. Ou você vai estar louco já para desligar essa pessoa, ou ela mesma já vai estar pedindo as contas. Então não caia nesse engano. Não caia nesse engano. Cuidado, tá? É isso que eu recomendo para você. Eu trago aqui para você e não é coisa que eu tiro da minha cabeça, cara. Eu fui estudar muito mesmo esse assunto. Então eu busquei fontes de John Maxwell, eu posso te trazer referências que você quiser aqui. Eu fui buscar fontes de James Hunter. Eu não tô falando da boca para fora. Eu não tô falando só de livro, eu também vivo isso, tá? Eu também vivo a prática. E o que eu comprovo analisando prática e teoria, que eu acho que aí é a junção do conhecimento valioso, é quando você pega a teoria com a prática e você fala, cara, realmente isso funciona. É quase uma ciência, né? Você valida hipóteses para ver se aquilo vai fazer sentido realmente ou não. E você fala, cara, faz sentido. O que eu posso falar para você é que a liderança por influência, ela pode ser um pouco mais demorada, mas ela é mais duradoura. A liderança por porrada a todo custo me entrega resultado, ela dá resultado a curto prazo, mas ela não se sustenta a longo. É interessante isso daí, você pode começar a perceber. Então o que eu recomendo para você? Trabalhe Jim Rohn, tá? Jim Rohn. Trabalhe mais dentro de você do que fora, porque é dentro que tá todo o teu tesouro. Então, se você não tem paciência hoje, trabalhe a sua paciência. Se você é uma pessoa que não escuta muito hoje, trabalhe a sua escuta. Se você é uma pessoa que não respeita as pessoas, passe a respeitar. Se você é uma pessoa que sente que não organiza bem as informações para o seu time, que você não tem paciência para ficar explicando, passe a fazer isso. Essa é a parte dolorida. Quer um mundo melhor? Se torne uma pessoa melhor. Eu não tô falando que você não é uma boa pessoa, óbvio, você tá me entendendo aqui. O que eu tô falando é que todos nós temos que fazer esse exercício todos os dias. De querer se tornar um ser humano melhor. Nós temos lacunas, nós somos falhos, pô. Eu sempre brinco com o pessoal, quer saber quais são os meus defeitos? Liga pra Diana que ela vai te contar 300. Somos seres humanos, eu falho também pra caramba, bicho. Contudo, a gente tem que ficar reconhecendo, né? Pô, isso aqui eu falei hoje, podia ter sido melhor. Pô, deixei uma lacuninha aqui. Amanhã eu melhoro um pouquinho, vou rever isso. Pô, hoje eu falei uma bobeira aqui pra uma pessoa, preciso rever isso, né? Então, é um processo contínuo de autoanálise. Mas tem líderes que nem sequer aceita falar que ele está falhando em determinado ponto. Você acha que no mundo que eu vivo aí, nunca aconteceu de eu falar uma verdade para um líder e ficar bravo e não querer ver mais minha cara? Meu filho, a vida, como diz a professora Lucilena Galvão, a vida é pedagógica. Ela vai te cobrar lá na frente. Pode ficar tranquila, não vai ser comigo, não. Vai ser com outro. Porque os erros que a gente não corrige, repete lá na frente, já percebeu? Já percebeu que quando a gente não corrige comportamento, atitude, a vida repete de novo aquela situação para ver se agora você aprende. Aí tem gente que passa a vida toda e parece que não aprende, né? Isso acontece também. Contudo, tem alguns que falam, pô, não, peraí, tô errando pra caramba aqui, cara, não dá pra continuar assim. Então, as pessoas que já trouxeram o conceito, a teoria de liderança, concluíram que a verdadeira liderança duradoura,
que pode ser um pouquinho mais demorado, porque vai exigir paciência, vai exigir que você trabalhe dentro de você. Contudo, você ganha algo super positivo, que é a sua evolução como ser humano. Trabalha a paciência, trabalha a serenidade, trabalha seus valores, trabalha a sua integridade, trabalha você ser mais constante com as coisas. Isso vai trabalhando dentro de você, cara. E esse é o maior tesouro. É esse trabalho interno que vai trazer pra você tudo aquilo que você quer. Só que quem conta isso pra gente? Não. A gente foi treinado pra apontar o dedo pros outros. Ó, o culpado é esse aqui, isso não funcionou porque aquele cara ali, ó, que eu contratei, ele não serve, ele é ruim. Você treinou, você deu os processos que ele precisava, você deu os treinamentos que ele precisava, você escutou quando ele mais precisava, você gerenciou os conflitos que o seu time precisava, você foi exemplo daquilo que você esperava que seu time seguisse dentro da sua empresa. Então, líder, o cuidado que eu quero alertar aqui nesse encontro, antes de tudo, não esquece de seguir o podcast. Se é a primeira vez que você está escutando, já segue ele lá em cima, porque se você não seguir e ativar o sininho, os próximos materiais que a gente colocar, você não é alertado. Então, para tudo, vai lá agora, já faz isso aí antes que você esqueça. E aí você já vai ter aí sempre, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente coloca sem falta um novo material aqui para o seu desenvolvimento, tá? E não esquece de compartilhar nos grupos, família, pessoas e tal. E caso tá fazendo sentido para você, avalia com 5 estrelas, você dá uma moral pra gente. Eu fico felizão aqui de saber que o meu trabalho tá te ajudando. E a gente ajuda esse material aí para mais pessoas, tá? Então, quando você faz esse exercício interno e olha para você nesse sentido, você trabalha tudo que você precisa trabalhar para se tornar um ser humano que vai te trazer tudo aquilo que você quer. Só que o que ensinam pra gente aí fora, culpa os outros, culpa o próximo. Conhecereis a verdade os libertará. Olhar pra gente pode ser num primeiro momento dolorido, é reconhecer que eu preciso evoluir, é reconhecer que eu preciso avançar. Como eu falei pra você, eu sou um semelhante seu. Nós somos irmãos de alma, então se somos irmãos de alma, somos semelhantes, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós temos o que evoluir. O ponto importante é, quando existe o reconhecimento, quando eu olho para mim e falo, cara, eu preciso avançar nesse ponto, aí você começa a progredir. E se você não corrige, a vida é pedagógica. Ela vai repetir o mesmo problema, o mesmo erro lá na frente, você vai ficar num ciclo que parece a corrida dos ratos. Parece um cachorrinho correndo atrás do rabo. E aí? Será que vai ser gostosinho trabalhar nesse formato? É claro que não. É claro que não. Então, melhorar como líder, que eu tenho aprendido até agora, é a gente ser honesto e honesta com todas as lacunas que temos como seres humanos, o que é natural, não te faz menor nem pior que ninguém. Contudo, se você não tiver essa transparência contigo, os erros se repetem. Porque você vai continuar, de repente, gritando com as pessoas e causando turnover. Perdendo a paciência com o seu time não vai ser treinado. Continuando desorganizado ou desorganizada e não entregando o que precisa entregar. Marcando encontros e reuniões e não comparecendo. Isso tudo é integridade, isso vai formando a sua marca pessoal. Agora, trabalha ter excelência nos pontos que você identificou para ver o quanto que você vai crescendo, para ver o quanto isso reflete nos seus relacionamentos, no seu crescimento como pessoa, no financeiro, na qualidade de vida. Cara, tudo vai melhorando, é incrível. Tudo vai melhorando. Desde que eu pare de apontar culpados e passe a olhar para mim em primeiro lugar. Só que eu quero fazer esse desafio com você para você ver que quase ninguém faz isso. Olha para o seu ciclo. Olha para o seu ciclo de pessoas. Quantas pessoas você conhece que olha para si e fala, cara, é eu que tô errado? Quantas você conhece? Né? Quantas você conhece que fala, pô, cara, fui eu que falhei. Cara, desculpa. Não, eu preciso rever a minha forma
de procrastinar as coisas, de deixar pra depois. Cara, mais uma vez eu tô falhando. Não, cara, eu preciso parar de gritar com as pessoas, eu preciso parar de maltratar as pessoas. E aí, quando você se torna um líder interessante, é como um imã. Você vai atraindo pessoas inteligentes para perto de você. Mas um líder interessante não é só o líder inteligente. Como diz o Jim Collins em um dos seus livros, assim, ele fala assim que existe o gênio de mil auxiliares. Quem é o gênio de mil auxiliares? É aquele que é o gênio da turma, só que tem que ter um monte de gente embaixo dele, ele dando ordem, mandando. Ele não é aquele líder que atrai e forma novos executivos, novas pessoas junto com ele, entendeu? Deixa as pessoas à mesma altura ou até melhor que eles. Esses líderes normalmente é o que constrói grandes negócios, tem disrupção aí de coisas que deixam legados, porque eles entenderam. Agora, o gênio de mil auxiliares é aquele, não, faz isso, faz aquilo. Sempre ele que tá tomando decisão, ele nunca escuta o time, né? É sempre só do jeito dele, a opinião do time não vale de nada. É o gênio de mil auxiliares, ele é um expert na área dele, no assunto que ele domina, ele sabe que ele é bom, ele estudou profundamente isso, só que ele estudou a parte técnica. A parte de pessoas realmente está bem deficiente. E aí ele começa a ter problemas, né? Ele começa a ter problemas de turnover, alta rotatividade, não consegue formar equipes, as pessoas ficam pouco tempo na empresa dele e vão embora. E isso vai sufocando essa pessoa. Ela fala, eu não tô conseguindo ter pessoas ao meu lado. Será que esse é um bom caminho para a liderança? O que você acha? Então, você percebe que quando você começa a estudar liderança, cara, melhora tudo na sua vida. Não é só a questão de trabalho. Liderança foi um assunto que o mundo corporativo se apossou. Mas não é só sobre o mundo corporativo, entendeu? Você tá percebendo isso? Por que, Diogo? Ó, liderança é sua capacidade de influenciar pessoas entusiasticamente em busca de um objetivo em comum. Logo, o que é influência? Essa foi a grande briga minha nos estudos. Beleza, liderança e logo, o que é influência? Capacidade de criar boas relações para que você sustente essas boas relações em busca de um objetivo. Então você vai aprendendo a criar relações e essas relações ajudam você a ir atrás de um objetivo. E aí a gente vive, aí você vive a mesma geração que eu, uma geração extremamente tecnológica, onde a gente achou que a tecnologia ia aproximar as pessoas, a impressão é que ela afasta cada vez mais as pessoas. Porque uma família chega em casa, faz esse desafio hoje, chega na sua casa e olha as pessoas. Cada um vai estar numa rede social e pouco contato de conexão. Muitas vezes a família não vai estar jantando juntos, não vai ter aquela conexão. Então, será que a tecnologia realmente aproximou? Não, aproximou, Diogo. Nossa, a pessoa tem X seguidores, tal, aquela coisa toda. Aí ela tem a síndrome do cantor. Já viu a síndrome do cantor? Se você for ver, já teve, né, algumas matérias de cantores. Eu lembro, se eu não me engano, o Chorão. Uma vez, lembra do Chorão do Charlie Brown? Eu vi ele falando uma vez, infelizmente, né? Aconteceu tudo aquilo com ele, mas eu lembro que ele falava que ele tava no show, gente pra caramba tal. E aí, quando ele voltava pro quarto, era aquele vazio. É isso que eu chamo de síndrome do cantor. A síndrome do cantor é a gente tá na rede social, se conectando com um monte de gente, falando com um monte de gente, só que quando você desliga tudo, você volta pro seu quarto, tá solo. Às vezes com pessoas ao seu lado. Por quê? Porque a pessoa do lado tá no celular. Ela não tá conversando com você. Ela não tá falando de alguns assuntos com você, entendeu? Antigamente, como é que era? Eu sou da década de 90, né, galera? Sou 87. Minha infância foi toda década de 90. A gente assistia no domingão lá a Banheira do Gugu, era o programa da família naquela época. Ia pra Globo Faustão, depois do futebol. Essa foi a nossa infância.
E naquela época, a galera reunia, né? Não tinha celular. Então, a única saída da família era sentar na mesa, dar risada, bater um papo e tal. Hoje, as pessoas sentam na mesa para almoçar e tá todo mundo calado. Tá todo mundo no celular. Então, por que que eu tô trazendo esse detalhe do detalhe para você? Pra gente perceber o quanto as conexões estão geladas, estão frias. Os corações estão se esfriando. E se você, como líder, não perceber isso, você vai criar uma relação dentro do seu ambiente também muito gelada. Eu não estou falando que você não deve cobrar o seu time. Claro que deve. Você tem que ter meta, constância dos encontros, que seja diário, se for mais crítico, seja semanal, seja quinzenal, contanto que tem uma meta que nós estamos buscando e tem uma frequência de encontros, onde muitas vezes você vai falar de trabalho, família, relação, diversão, passeio, mas na maioria das vezes correndo atrás de um objetivo em comum. Só que o que cria relações é todo esse contexto de assuntos. Não é só assunto frio profissional. Ó, é isso, isso e isso. Como eu falei para você, existem empresas que trabalham assim? Sim. Existem colaboradores que entregam dessa forma? Sim. Normalmente são pessoas caras, financeiramente bem caras, onde ela já tem uma consciência que ela vai receber uma pressão absurda para entregar resultado e o cara que contratou já deixa bem claro, eu vou te cobrar e a nossa relação é fria, irmão, eu quero resultado. Normalmente, pô, são empresas milionárias aí que já tem essa bagagem, esse poder, né, de investimento, que não é a realidade da boa parte empresarial brasileira. E aí, qual foi o único caminho e o caminho mais duradouro? Um pouco mais de paciência para criar relações com as pessoas e influenciar. Agora, se você entra numa empresa estressada, tá vendo? Depende muito do cenário. Se entra numa empresa estressada e precisa dar resultado a curto prazo, você não vai ter tanto tempo. Aí, ó, quem tá, quem não tá, eu quero o resultado e acabou. Você já tá entrando com esse perfil, mas depende muito do contexto. A maioria das vezes você vai ter que criar relações. É a forma mais duradoura, é a forma que eu gosto. Apesar de saber que em algumas empresas estressadas que nós entramos, a gente já precisa entender quem tá fechado e quem não tá. E você, como líder, também já deveria estar fazendo isso. Se você olha para sua operação hoje, quem está fechado e quem não está. Só que nunca, voltando aqui no nosso ponto central da conversa, nunca se esqueça que o primeiro olhar é para si. Porque se você continuar culpando a maioria das pessoas, você perde uma grande oportunidade. Sabe qual é? De você se desenvolver. Essa, para mim, é a maior beleza da liderança. Esse é o maior troféu da liderança. Não é o quanto você vai ganhar, não é as promoções que você vai ter, é o quanto eu vou ter que melhorar como ser humano para conquistar o que eu quero. Para mim, esse é o maior troféu. Porque, de quebra, quando você busca se desenvolver como líder, você já está melhorando suas emoções, você já está melhorando a sua capacidade de relacionamento, você está melhorando a sua capacidade de paciência, a sua capacidade de escuta, você se torna um ser humano mais agradável ao entorno das pessoas. Então a maior beleza de todo esse processo é quem você precisa se tornar para você ter o que você quer. O resto é meio. Percebe? Um papo meio filosófico aqui, Líria, mas eu quero te escutar. O que você pensa sobre tudo isso? Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Me manda aqui o que você entendeu de tudo isso que a gente conversou, para eu saber o que você captou. Isso para mim vai ser super importante, tá? E se você quiser, pô, tem uma pergunta aí, Diogo, eu quero que você responda uma pergunta no próximo episódio. Manda aqui também, cara. Vamos trocar essa figurinha aí, é sempre legal. Quando a galera manda algum tipo de pergunta, a gente cria um material em cima dessa pergunta que você tem. Se você quer mandar um áudio, manda o seu áudio aqui, eu coloco aqui no ar pra galera te escutar, de onde você fala, claro, sempre falando o seu nome, de onde você fala e qual a pergunta que você tem. Que aí seria legal a gente fazer esse bate-bola, que eu mando aqui no ar e procuro responder aí a sua pergunta, a gente faz essa interação. O que você acha? Você achou legal esse formato? Acho que é legal a gente fazer dessa forma? Se você achou, me chama aqui. Me manda a pergunta,
tá? Aí você me manda um áudio, fala, Diogão, sou fulano de tal lugar, minha pergunta sobre liderança é essa, como eu devo agir? Coloco pra galera escutar aqui e respondo em cima. Fechou? O que você acha? Vai ficar legal? Então, deixa aqui nos comentários qual foi sua conclusão dessa reflexão toda que a gente fez aqui. Espero que agregue muito aí na sua vida. Compartilhe aí dentro dos grupos da família, do bate-papo. Passa na sua empresa esses vídeos que a gente conversa aqui. Tem muita empresa que faz isso, tá? Chama toda a galera, coloca um telão, mete lá o Leaderflix para a galera poder entender o conceito de educação corporativa, de entender a mentalidade que um verdadeiro líder que influencia baseado não só em vivência prática, mas também conceitos teóricos de grandes estudiosos do assunto e o quanto isso pode influenciar dentro do seu negócio, da sua operação, desde você líder iniciante a um CEO empresário experiente no seu segmento, tá bom? Líder, tamo junto, um grande abraço, não esquece de seguir, ativar o sininho, dar 5 estrelas e compartilhar com todo mundo que você conhece. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.